irmãos que estão nos acompanhando pela internet, Deus abençoe. Você que está acompanhando pelo nosso canal no YouTube ou no Instagram, Deus abençoe. Faça dessa transmissão um culto em seu lar. Em nome de Jesus, quero louvar a Deus pela vida do João, que está me auxiliando aqui hoje, auxiliando o nosso louvor. Deus abençoe, João, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 20, verso de número 4. Hoje a palavra do Eterno para as nossas vidas aqui hoje é: eu te darei vitória. Há um tempo sendo destravado nas nossas vidas. Há uma estação nova chegando para cada pessoa aqui. Uma estação de vitória, de bênçãos. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a qualquer caos que você possa estar vivendo, há uma promessa de Deus. E eu quero ler: pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos. Lutará por você contra os seus, para dar-lhe a, diga com mais força, para dar-lhe a. Quantos crê que essa palavra é fiel e verdadeira? Diga amém. Já percebeu que existe batalhas nas nossas vidas que ninguém vê? Talvez você chegou aqui hoje travando algumas destas batalhas. Batalhas que ninguém vê. Guerras travadas no silêncio. Lutas emocionais, espirituais, financeira, familiares. Eu acredito que todos aqui já travou algumas guerras na sua vida ou está travando algumas guerras hoje. E se você está travando algumas guerras nesses dias, essa palavra ela tem endereço certo, é o seu coração. O Senhor Ele quer fortalecer os nossos corações aqui hoje. O Senhor quer fortalecer a nossa fé aqui hoje. E presta atenção, eu quero declarar nesta noite que você não está sozinho. Se você vem travando batalhas, se você vem travando guerras no silêncio, eu declaro nesta noite como profeta desta casa que você não está sozinho. Você não está sozinha nessa batalha, não, você não está sozinho. O Senhor está dizendo: eu vou entrar nesta guerra com você. O Senhor está dizendo: eu estou entrando nesta batalha para lutar por você. Eu estou lutando por você. Essa é a promessa de Deus. Só que precisamos entender que a promessa de Deus não é ausência de luta, não. A promessa de Deus não é ausência de batalhas. Vai haver batalhas. Vai ter dias de guerra. Mas a promessa de Deus é que a presença dEle estará conosco, mesmo em meio às guerras. A presença dEle vai estar ao nosso lado. Ele vai estar ao nosso lado. Essa promessa é tão maravilhosa, porque Ele disse em Deuteronômio para o povo de Israel: eu vou acompanhar vocês. Eu vou lutar contra os teus inimigos. O salmista também disse no Salmo 23. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu sei que o Senhor vai estar comigo. Ainda que eu ande num vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Como é maravilhoso quando nós temos a certeza de que Ele está conosco.
Só que já é maravilhoso saber que Ele está ao nosso lado, já é maravilhoso saber que Ele está conosco, mas mais maravilhoso é saber que Ele está dentro de nós. Por quê? Porque 1 João capítulo 4, versículo 4 está escrito que maior é o que está com você, maior é o que está dentro de você, maior é o Espírito que está em você do que o que está no mundo. Olha para essa pessoa e diga assim: o mais forte está dentro de você. Aleluia. E aí você precisa entender. Eu poderia aqui falar vários versículos bíblicos para reforçar a ideia de que eu e você não estamos sozinhos. O próprio Deus disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Lá em Atos dos Apóstolos está escrito que todo aquele que invoca o nome do Senhor, este será salvo. O salmista também disse que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Eles guardam e eles livram. Eu quero fazer você entender hoje que você não está sozinha. Eu vim aqui com uma missão hoje, fazer você sair daqui entendendo que há um Deus com você, que há um Deus que está ao seu lado, que há um Deus. O mesmo Deus que não deixou Sadraque, Mesaque e Abednego ficarem sozinhos dentro da fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, porque quando eles foram lançados lá, a Bíblia diz que não havia mais 3 homens lá dentro, havia 4, porque quando Nabucodonosor olhou, ele já não viu mais só Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele viu o 4º homem da fornalha junto com eles. Você precisa entender que Deus não vai nos livrar de algumas guerras, mas Ele vai passar conosco, assim como passou com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. O mesmo Deus que não deixou Daniel ficar sozinho dentro da cova dos leões naquela noite sombria, naquela noite terrível, naquela noite quando ele foi lançado dentro daquela cova de leões, a Bíblia diz que no outro dia, quando o rei Dário parou na porta da cova, ele disse: Daniel, você está vivo, Daniel? E Daniel disse: vive o Adonai Elohim, vive o Senhor, e vive o rei, vida longa ao rei. O anjo do Senhor esteve comigo aqui dentro, e o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Eu não estive sozinho, o anjo do Senhor estava aqui. Aleluia. Então entenda que o inferno pode estar tramando contra você, o inferno pode estar se levantando contra a tua casa, mas o Senhor dos exércitos já decretou. Ele já decretou: eu te darei vitória, eu te darei vitória. E aí nós precisamos entender que a vitória não vem pela força humana, não, mas ela vem através da presença de Deus. Olha o que está escrito em 1º livro de Samuel, capítulo de número 17, verso 47. 1º livro de Samuel, capítulo 17, versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aqui Deus é apresentado como Jeová Sabaote. E o que é Jeová Sabaote? O Deus das batalhas, o Deus das guerras, o Deus que vence qualquer parada, o Deus que está pronto para qualquer guerra. Sabe quem vai precisar de auxílio? É o inimigo. Sabe quem vai precisar de ajuda? É o inimigo. Sabe quem vai precisar de um exército aliado? É o inimigo. Por quê? Porque quem tem Deus tem a maioria com você. Quem tem Deus ao seu lado, você tem a maioria, você tem o mais forte contigo. E sabe quem entendeu isso? Davi entendeu isso. Davi não venceu Golias porque era forte.
Até porque nós estamos falando de um menino de 16 anos de idade. Tinha soldados muito mais fortes. Para você ter uma ideia, em questão de porte físico, os 3 irmãos dele que estavam lá servindo o exército de Saul era muito mais forte do que ele. E há um detalhe sobre Saul também. De todo o seu exército, os seus ombros sobressaíam todos os soldados. Humanamente falando, tinha gente mais capacitada, gente mais forte, tinha gente mais preparada do que Davi. A vitória de Davi sobre Golias nunca foi sobre força. A vitória de Davi sobre Golias nunca foi sobre capacidade de lutar. Não. Ele venceu porque ele sabia que Deus estava com ele. E quando ele foi para o campo de batalha, ele disse: eu vou contra ti, mas eu vou no nome do Adonai Elohim. Eu vou contra ti no nome do Senhor. E aí você precisa entender que Golias, ele confiava na espada. Golias confiava na lança, mas Davi confiava na presença. A mesma presença que estava com ele quando ele cuidava das poucas ovelhas de seu pai Jessé. A mesma presença que estava com ele quando uma ursa pulou para pegar uma das ovelhas, e ele arrancou a ovelha da boca da ursa e ainda matou a ursa. A mesma presença que estava com ele quando um leão tentou ferir uma das ovelhas, e ele corajosamente, mas debaixo de uma confiança de que Deus estava com ele, ele venceu o leão também. E foi isso que ele testemunhou para o rei Saul, dizendo: eu vou contra esse Golias aí. Por mais que vocês estão julgando o meu tamanho, por mais que vocês estão julgando, dizendo que eu não tenho capacidade, mas um dia eu venci um leão, um dia eu venci uma ursa, e não vai ser diferente contra esse gigante aí, não vai ser diferente. É o mesmo Deus que está comigo, é a mesma presença que está comigo, eu não estou sozinho não. Olha para essa pessoa e diga para essa pessoa: você não está sozinho. Diga: você não está sozinha. Aleluia! Enquanto o gigante gritava, ameaçava, no céu já havia um decreto. Eu estou sentindo uma unção profética aqui. Eu preciso liberar algumas palavras aqui. Eu preciso liberar algumas palavras aqui. Quantos crê na unção profética? Quantos? Imagina um menino franzino, pequeno, no meio de soldados experientes, todo mundo dizendo: não vence, não ganha, não vai acontecer, vai morrer ali. Mas ele foi com uma confiança, não se importando com o julgamento alheio, não se importando com o que estavam falando do tamanho dele, do cabelo dele, da pele dele, não se importando que ele não tinha uma grande lança, não se importando que ele não tinha uma grande espada, ele só tinha uma funda com uma pequena pedra. Mas a confiança dele em Deus era tão grande que fazia ele se sentir tão confiante de saber que daqui a pouco aquele gigante que grita e ameaça, daqui a pouco a cabeça dele vai estar na mão dele. Aquele gigante gritava e ameaçava, mas ele sabia que no céu já havia um decreto. E qual era o decreto? Aquele dia não tinha para ninguém, era Davi que ia sair vencedor. Por quê? Porque o céu já decretou. Quero declarar nesta noite que o céu já decretou sobre a tua vida a vitória. Eu estou declarando profeticamente que o céu já decretou que a tua casa vai vencer essa luta. O céu já decretou que a tua família vai vencer essa batalha. O céu já decretou que você não vai morrer, que você não vai sucumbir a estas lutas. Não, o céu já decretou que você vai. Se eu fosse você, eu pegava na mão da pessoa que está perto de você. Pega na mão dessa pessoa e começa a libera nesta noite dizendo: o céu já decretou a tua vitória. O céu já decretou a tua vitória. Isso, porque enquanto você está fazendo isso, Deus já está mandando um anjo lá naquela casa. Enquanto você está fazendo isso, Deus já está mandando um anjo lá naquele país.
enquanto você está fazendo isso, Deus já está trabalhando. Ramá, Uribicalabá, Uramandacalabara, Choribicalamandarabandarababash. Deus só está procurando pessoas que dependam totalmente dEle. Deus está procurando pessoas como Josafá, que olha para o grande exército que vem contra ele. E diante do povo ele diz, em sua oração mais famosa, em 2 Crônicas capítulo 20, ele disse: Senhor, grande é o exército que vem contra nós. Nós não temos força e não sabemos o que faremos, mas os meus olhos estão colocados em Ti, Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Se os meus olhos não estiverem em Ti, o tamanho do inimigo me assusta. Se os meus olhos não estiverem em Ti, a força do inimigo me amedronta. Se os meus olhos não estiverem em Ti, eu já vou dar como perdida essa luta. O segredo é continuar olhando para o Senhor, mesmo que o combate esteja intenso, mesmo que o inimigo está lutando contra ti com todas as forças. Declare nesta noite: os meus olhos estão no Senhor. Aleluia. Eu quero declarar nesta noite que o gigante que se levantou contra você, filha, o gigante que se levantou contra você, filho, ele não vai cair pela força, mas ele vai cair pela mão poderosa de Deus. Ele vai cair pela mão poderosa do Senhor. Eu já estou ouvindo o barulho dele caindo. Profeticamente, pela fé, eu já estou escutando o barulho do gigante caindo. Você consegue ouvir o barulho do gigante caindo nessa noite? Oh, aleluia. Não é sobre o que você pode fazer, nunca foi sobre isso. É sobre o que Deus tem poder para fazer. E eu quero declarar que Deus está lutando por você. Isso é uma promessa. Êxodo 14:14. Olha o que diz no livro do Êxodo. Olha para a tela. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. O Senhor está dizendo a você nessa noite: eu luto por você. Apenas acalme-se. Quando ele diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis, esse calareis no original significa acalme-se. Olha para essa pessoa que está próxima a você e diga assim: acalme-se. Sabe qual é o seu problema, filha? É que você quer responder de imediato às provocações do inimigo. Aí você responde na carne, não no espírito. Você esqueceu que a luta das nossas milícias, as armas da nossa milícia, são espirituais e não carnais. Sabe qual é o seu problema, filho? Você quer responder tudo na hora. E às vezes a ira está te cegando.
Tem pessoas aqui que Deus está mandando dizer que você não está perdendo batalha porque Deus não está com você. Ele já prometeu que estaria com você. Você está perdendo a batalha porque você não tem domínio próprio. Você está perdendo a batalha porque está te faltando equilíbrio. Você está perdendo a batalha porque está te faltando sabedoria. Eu sei que pessoas que é como eu, que se identifica comigo, sanguíneo, quer responder na hora, mas como eu tenho aprendido com o pastorado, nem tudo eu tenho que responder na hora. Às vezes a melhor coisa que você faz é não responder aquela mensagem do WhatsApp. É não ligar de imediato para responder provocação. A melhor coisa que você faz, às vezes, é colocar no modo silencioso. O Senhor já prometeu que vai lutar por você. Não atrapalhe Ele lutar por você. Ele está dizendo, acalme-se. Ali no texto está escrito, cala-te. Olha para essa pessoa e fala assim, às vezes, é melhor calar a boca. O grande Marco Aurélio disse que nós temos uma boca, 2 ouvidos. Dois ouvidos para ouvir mais do que respondemos. Porque cada resposta é uma reação. E às vezes o inimigo está te provocando para você reagir. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não conheça muito bem teu inimigo, mas o teu inimigo já fez a sua leitura. O teu inimigo já pegou seu ponto fraco. O Senhor está dizendo, eu luto por vocês. Calma. Faz assim para a pessoa que está perto de você. O povo estava encurralado. O povo de Israel estava diante do mar e atrás vinha Faraó. Humanamente falando, tinha saída? Hã? Havia alguma saída ali? Esse é o momento quando o homem chega no limite. E é nesse momento que o céu precisa agir. Você não entendeu? Você chegou no seu limite. Então agora é o céu. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim, chegou no teu limite? Fala, chegou no teu limite? Fala assim, agora é o céu que vai agir. Sabe o que é interessante? O mar não abriu quando o povo reclamou. O mar abriu quando eles entenderam que Deus lutaria por eles e ficaram quietos. Às vezes tudo que nós precisamos fazer é desacelerar o nosso coração. Eu sei que para pessoas ansiosas é mais difícil. Eu sei que tem pessoas aqui que sofrem de uma ansiedade terrível. Você sabia que a ansiedade não é de Deus? Eu sei, calma. Eu também sou ansioso. Eu não estou dizendo que a ansiedade é um demônio. Não.
ansiedade é uma coisa muito nossa, é muito do ser humano. Principalmente dependendo das condições de como você foi criado. Principalmente no que diz respeito ao que você recebeu dos seus pais. Talvez você viveu em um lar que era tensão o tempo todo. Você desenvolveu ansiedade. Ninguém nasce com ansiedade. Você desenvolve isso. Só que lá em Pedro, 1 Pedro, ele disse: lança a tua ansiedade no Senhor. Lança a tua ansiedade no Senhor. Ele cuida de você. O problema não é ser ansioso. O problema é o que você faz com a ansiedade. Sabe o que Deus está falando hoje? Me entrega. Me entrega que eu luto. Será que você consegue hoje entregar essa ansiedade aí? Fala para essa pessoa aí. Você sabe que ela é ansiosa, né, filha? Você sabe que essa pessoa que está perto de você é meio ansiosa. Principalmente se é família. Família conhece todo mundo. Fala assim: dá para você entregar essa ansiedade hoje? Entrega ela. E aí quando você entrega, você confia. E aí você tem que entender que existem batalhas que você não vence lutando, você vence confiando. Existem batalhas que você nunca vai vencer lutando. Você vai vencer só que aí você precisa entender. E deixa eu perguntar aqui: quem quer vitória? Quem quer vitória? Quem quer vitória? Vitórias exige posicionamento. Josué, projeta, capítulo 1, filho, versículo 9. Eu já estou terminando a mensagem, nós já vamos orar. Quantos querem que eu termine a mensagem? Fala amém. Uau. Quantos querem que eu continue? Fala glória. Uau. Depois desse culto, nossa vida nunca mais será a mesma. Uau. Não te mandei eu. Esforça-te. Tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Oh, aleluia. Olha só que maravilhoso isso aqui. Alguém está recebendo isso aqui? Josué, ele recebeu uma promessa de Deus. Ele foi preparado para aquele momento ali. Moisés, o grande líder Moshe, já estava preparando ele há muito tempo. Chegou o momento. Josué sabia que Deus tinha feito uma promessa, que ele ia liderar o povo para a conquista, para atravessar o Jordão e as muralhas de Jericó. Ele já tinha essa promessa. Moisés, seu mentor, já estava preparando ele para aquele tempo. Só que uma coisa é saber que existe uma promessa. Uma coisa é você saber que você tem um grande professor. Outra coisa é quando você tem que assumir esse lugar. Quando você tem que assumir essa posição. Eu aprendi muito isso na questão de liderança. Já percebeu? Tem gente que quando ele não é líder, ele não é o encarregado da empresa, ele não é o chefe, ele vive falando: se eu fosse o líder,
faria isso. Se eu fosse o encarregado, se eu fosse o chefe, se eu fosse, coloca na mão dele um dia. Aí ele vai entender por que ele não é. Uma coisa é torcedor na arquibancada, dizendo quem deveria chutar a bola. Outra coisa é quem está no campo, dentro das 4 linhas. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala: você está entendendo isso? Ah, se eu fosse pastor. Ah, se eu fosse pastor eu fazia assim. Se eu fosse pastor eu orava assim. Se eu fosse pastor eu visitava assim. Se eu fosse pastor eu dava mais atenção para as pessoas. Se eu fosse pastor não sei o quê. Você quer ser? Quer? Primeiro você vai receber o fardo do pastorado. Quem está entendendo? Nossa, eu vou falar isso? Mas aí vai mexer, né? Se eu fosse meu pai, faria diferente. Ah, se eu fosse a minha mãe. Você estava com quantos anos quando você falava isso mesmo? Você era um adolescente, né? Cresceu, teve que assumir responsabilidade. Boleto chegou. Uau. Esteve diante das mesmas lutas que a tua mãe, com o teu pai. Como que você reagiu? Você precisa entender uma coisa. Que você está passando é Deus te preparando para esse tempo. Só que quando chegar o tempo de você conquistar, de você vencer, você vai precisar entender que nesse tempo vai haver responsabilidade. Mas fica tranquilo, você foi preparado para esse tempo. A questão é, você precisa ter um posicionamento. Porque o povo ficou travado nas margens do Jordão. Enquanto Josué ficou dentro daquela tenda, chorando, se lamentando. Aí o que Deus fez? Entrou na tenda. O que Deus fez? Falou para ele: levanta, seja forte. Porque eu não acredito que Deus chegou alisando Josué, não. Quem alisa hoje é coach. Eu não acredito que o Espírito de Meler, Aolan, rei do universo, chegou lá. Ô Josué, lindo. Ô lindão. Ô lindão, vamos levantar, lindão. Ó, povo aqui, lindão. Eu imagino que o Espírito do Senhor balançou aquela tenda toda. Está mandando levantar. Você já viu o teu filho? De manhã, 10 graus. Você vai lá e fala: filho, levanta, filho. Ele levanta? Hã? Ô filha, levanta, filha. Ela levanta. Mas quando você chega assim, ó, levanta todo mundo aqui agora. Vai, levanta aí, vai, sai, vai escovar o dente. Vai tomar banho. O esquema é assim lá em casa. Já tem um sino desse tamanho que fica no balcão do lado do quarto. Você acha mesmo que o Espírito do Senhor chegou lá falando assim: coisa fofinha, chuchu de Jeová? Não! Levanta! Se esforça! Tinha 2 milhões de pessoas fora da tenda esperando ele se posicionar. Já percebeu que às vezes a sua casa está vivendo um tempo de derrota? Porque quem deveria se posicionar dentro daquele lar não se posiciona. Talvez a sua empresa está indo de mal a pior. Sabe por quê? Porque até funcionário fala mais alto que você. Tem muito mais respeito diante dos outros funcionários do que você. Que já chega lá assim. Quem que vai te respeitar?
a luta. Levanta, estufa o peito. Ninguém está nem aí com as suas lutas. Ninguém está nem aí com os fardos que você tem que carregar. Então levanta a cabeça. Olha para essa pessoa e fala: levanta a cabeça. Fala assim: ninguém está nem aí com as suas lutas. Fala: ninguém está nem aí com os seus fardos. O único que prometeu pegar seu fardo pesado foi Jesus. Então levanta a cabeça. Levanta agora. Vai ficar aí chorando até quando, bebê? Vai ficar aí se lamentando até quando? Levanta a cabeça. Vai, Josué. Tem bom ânimo. Entenda que Deus não unge covardes para conquistar territórios. Eu preciso repetir isso aqui. Deus não unge covardes para conquistar território. A promessa de Deus exige posicionamento, porque é o seu posicionamento que vai ativar as promessas de Deus na tua vida. Aleluia! Então deixa eu falar uma coisa para você: fé não é ficar parado esperando acontecer, não. Não. Fé é continuar caminhando mesmo com medo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Davi não teve medo naquela hora que o Golias, de 3 metros de altura, com uma lança de 70 quilos na mão? E você acha que a voz daquele... Irmão, você acha que a voz daquele gigante era igual a do Terry Crews? Primeiro é que a gente está falando de um povo árabe. Povo do Oriente Médio. Você já viu como que eles falam? O dia que eu entrei no ônibus lá em Israel, lá em Tel Aviv, todos os motoristas dos ônibus lá em Israel tem que ser árabe, para poder passar em territórios de autoridade palestina. O nosso motorista que ficou com nós 7 dias era árabe, não era judeu. Na hora que ele começou a falar, eu achei que estava acontecendo briga. Até a nossa guia explicar, e a pastora Isa Reis explicar para a gente, que é o costume. Nós entramos no ônibus, ele tinha um horário para sair, por causa do trânsito. A gente ia viajar quase 5 horas para chegar lá na outra ponta. Olhei e falei: cara, mano, eu achei que eu ficava nervoso no trânsito, mas esse cara aí... Aí a guia lá, nossa, falou não sei o que para ele. Meu Deus do céu, cara. Eu comecei a ficar tenso. Começou a acionar alguns gatilhos em mim. Eu falei: mano, esse cara fala assim com a mulher, mano, que louco. Aí a guia falou assim: gente, é o costume. Os árabes, eles são assim, eles têm uma fala forte. Aí você acha que aquele inimigo filisteu falava como? Com 3 metros de altura. Olha o brado que ele dava: não tem homem aí para vir lutar comigo? Eu vou arrancar a cabeça e vou dar para os passarinhos do céu. Você acha que Davi com 15 anos, 16 anos não teve medo? Olha para essa pessoa e fala: ele tremeu. Fala assim: mas a confiança em Deus era maior que o medo. Sabe que Deus está falando para umas pessoas aqui? Estou com medo. Olha para essa pessoa e fala: vai mesmo com medo, vai. Agora fala assim: mas não mostra medo. Fala assim: vai com medo, mas não mostra medo. Aleluia. Então entenda que quem se posiciona com fé vive o que os outros apenas sonham. Deixa eu declarar: você vai viver o que muita gente está sonhando. Só que tem muita gente que não vai sair do sonho. Você vai viver a realidade do sonho de muita gente. Eu estou declarando, eu estou declarando isso hoje. Eu estou declarando. Eu estou declarando. Levanta a mão para receber. Você vai receber
o que muita gente só tem sonhado. Ah, não, Deus está me inspirando. Não, Deus está me inspirando. O Espírito de Deus está me inspirando a dizer: você está com medo porque você começou um negócio novo. Deus está mandando dizer: vai dar certo, fica tranquilo. Não, mas pastor, é difícil, tem que correr atrás de gente, de cliente, tem que fazer isso e aquilo. Deus está dizendo: vai dar certo, vai dar certo. Pastor, eu tenho um monte de exame para fazer, pastor. Eu já fiz alguns exames, pastor. Pastor, eu tomei com medo. Deus está dizendo: vai dar certo. Vai, Ele fez uma vez, vai fazer de novo. Deus, Ele está lutando por você. Ele não disse que lutaria por você apenas uma temporada. Ele disse que iria com você até o fim. Mas aí você precisa entender que essa vitória aí tem um propósito, viu? Romanos 8, 37. A vitória que Deus vai conceder para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, tem um propósito. Algumas pessoas se perdem justamente aqui. Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Espera aí, vamos ler de novo? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos Em outras versões, por Cristo Jesus, porque foi Ele que nos amou. Então você precisa entender que a vitória tem um propósito. Entenda isso aqui. Deus, Ele não vai te dar vitória apenas para você celebrar. Quando as vitórias chegar, celebre, mas testemunhe. Não, eu vou repetir. Alguém está pegando isso aqui? Quando as vitórias chegarem, celebre, mas testemunhe. Sabe por quê? Porque Ele vai usar o seu testemunho para levantar outras pessoas. Ele vai usar o seu testemunho para inspirar a fé de outras pessoas. Olha para essa pessoa que está próxima a você e fala assim: quando a vitória chegar, celebre, mas testemunhe também. Oh, aleluia! Precisa entender que as suas conquistas é para glorificar o nome do Senhor. As suas vitórias é para glorificar o nome do Senhor. Porque Ele nunca deixou você sozinho, Ele nunca deixou você sozinho. Agora você está vencendo e está achando que foi você? Não é sobre você. É sobre o que Deus está fazendo através de você. Eu profetizo que você vai conquistar muito. Não, alguém vai ter coragem para tomar posse disso. O céu está dizendo: você vai conquistar muito. Você vai vencer, você vai conquistar. Você precisa entender que teve gente que saiu da lona e hoje é multimilionário. Você tem que entender que teve pessoas que saíram de um casebre e hoje são grandes homens, renomados. Muitos outros deixou o seu nome na história. Deus pode fazer você trocar Alfavela por Alphaville. Mas aí você precisa entender e se perguntar: por que Deus fez isso na minha vida? Por que Deus me deu essas vitórias? Qual o propósito? Tudo que você tem que glorificar o nome do Senhor. Você pode andar no melhor carro, o seu carro que você anda é para glorificar o nome do Senhor. Você pode morar na melhor casa, a casa que você mora é para glorificar o nome do Senhor. Você pode ter a melhor empresa, a tua empresa é para glorificar o nome do Senhor. Você pode ter muitas coisas, mas o que você tem é para glorificar o nome. E aí eu quero declarar que quando você começar a testemunhar, não só celebrar, sua casa vai olhar para você,
sua família vai olhar para você e vai reconhecer que foi Deus. Sua família verá o agir do Senhor na tua vida. Aleluia. Pessoas voltarão a acreditar no poder de Deus por causa do seu testemunho. Pessoas que já estavam desacreditadas vai voltar a crer por causa daquilo que Deus fez em você e através de você. Eu estou declarando nesta noite no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Vai ter gente que vai perguntar para você o endereço da tua igreja. Vai ter gente que vai perguntar para você como que você orou. Qual foi a receita da tua oração? Porque eu quero orar do mesmo jeito. Tem gente que vai perguntar para você até qual é a versão da Bíblia que você está lendo. Porque você deve estar lendo uma Bíblia diferente. Não é possível. Dentro desse ambiente aqui, tem algumas pessoas que nunca vão viver o que estou pregando aqui. O incrédulo. Porque a Bíblia diz que quem se aproxima de Deus tem que se aproximar com fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. O contrário de fé é incredulidade. O incrédulo não vai viver o que eu estou pregando. Quem que não vai viver o que eu estou pregando? Quem não se posiciona. Quem entrou na bolha do vitimismo e nela está morando. Fez a sua morada. É a vítima. Ele é vítima de um pai ruim. Ele é vítima do abandono de uma mãe, de um pai. Ele é vítima da sociedade. Ele é vítima de tudo. Enquanto você não furar essa bolha, não trocar essa roupagem de vítima para vencedor, não vai vencer nunca. Quem que não vai viver o que eu estou pregando aqui? Aqueles a qual a Bíblia diz: o semeador saiu a semear. Uma semente caiu na beira do caminho, a outra caiu nos espinhos, a outra caiu nas pedras. Nas pedras não cresce, o espinho sufoca. E a da beira do caminho, as aves vêm e roubam. A semente é a palavra. Sabe quem que não vai viver isso aqui? Quem está recebendo essa palavra como uma semente, mas daqui a pouco Satanás, que é representado por aquela ave, vai roubar a palavra do teu coração. E eu vou te falar, vigia, porque muita coisa rouba a palavra do nosso coração. Você está aqui recebendo uma palavra, está se enchendo de Deus, mas daqui a pouco, quando acabar o culto, alguém vai falar assim: você viu aquele pastor? Que estranho. Nossa, você viu aquele irmão na porta? Nem me cumprimentou quando eu cheguei. Nossa, mas você viu? Eu entrei na igreja, a pastora nem olhou na minha cara. Você está vivendo tanta guerra que você não veio aqui para socializar. Você veio aqui para receber a vitória pela fé em Cristo Jesus. Então para com essa criancice. Para com essa molecagem. Não tem como meninos receber aquilo que somente vencedores estão prontos para receber. Sabe quem não vai receber isso aqui? Quem está julgando a espiritualidade do outro. Ah, eu acho que aquele ali tem demônio. Ah, eu acho que aquele ali não tem demônio. Ah, eu acho que aquele vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua fé, vai cuidar da tua espiritualidade. Deixou a espiritualidade do irmão para lá. Você tem que saber que eu tenho demônio. Talvez o demônio está na tua língua. Olha para essa pessoa que está próxima a você e fala: você está entendendo? E antes que você ligue para alguém para falar que isso aqui é uma indireta para quem vive falando da vida dos outros. Fica de pé comigo.